Durante o período das grandes navegações, Portugal e Espanha se destacaram na expansão marítima, em busca de novas terras e riquezas. E foi nesse contexto que surgiu o Tratado de Tordesilhas, em que dividia a América em duas partes, uma parte de Portugal e parte da Espanha. E foi aí que Portugal decidiu enviar as suas tropas para descobrir um território que hoje chamamos de Brasil. E antes da colonização, temos uma história no Brasil, temos uma história muito rica que foi chamado o período pré-colonial. E vamos explorar isso um pouquinho hoje, descobrir um pouquinho como é que foi isso e como é que Portugal conseguiu chegar no Brasil, como é que tudo se deu conta. Tudo iniciou com a expansão marítima e comercial. Que o que é que acontece? Portugal queria chegar nas Índias. Portugal, olha assim, eu preciso chegar nas Índias, sabe por quê? Porque nas Índias tem muita riqueza. E eu quero riqueza. Eu quero isso. E eles tinham uma navegação muito boa. Então, foi isso que eles começaram a fazer. Então, lá em meados de 1415, Portugal ele vai conquistar uma terra chamada de Ceuta, que fica localizado lá na África. E isso foi muito importante para ele. Essa conquista dessa parte foi muito importante, porque Portugal queria ganhar dinheiro, não era mesmo? E conquistando uma terra ali, em um canto que não tinha, faria com que isso desse certo. E aí, o que foi que aconteceu? Isso daí iria facilitar ele a chegar nas Índias, que era o que ele mais queria. E aí, foi indo, e aí, o que fazia com que ele conseguisse conquistar as Índias? Porque ele faria um contorno ali no Mediterrâneo, seria um caminho muito mais curto, e ele iria chegar muito mais fácil lá nas Índias. Então, foi aí que tudo começou, com essa conquista de Ceuta. Só que aí, Portugal não esperava que a Espanha fosse surgir assim e começar com uma expedição marítima também. Ele olhou assim e disse, Espanha? Fazer isso daí como eu? Não vai. Mas aí a Espanha começou a fazer, a Espanha começou a ver aí através dessa expansão, aí foi indo. Só que aí ele também não esperava o seguinte, uma pessoa conhecida como Cristóvão Colombo. Não sei se vocês conhecem, mas é muito provável. O que foi que aconteceu? Cristóvão Colombo, como muitos falam, foi a pessoa que descobriu as Américas. Descobriu bem, entre aspas, né? A gente fala descobriu, mas a gente sabe que não foi bem assim que acontece, que já existia esse território. Então, ele foi a primeira pessoa a chegar nas Américas, ali em meados de 1492. Então, Colombo chegou lá na parte dos Caribes, aí Portugal olhou assim, tem território pra lá, viu? Que a Espanha quer. Mas eu me importo muito? Não me importo muito. Sabe por quê? Porque eu quero as especiarias da Índia. E aí foi quando aconteceu. Eu disse assim, não me importo tanto, mas eu queria, vai que tem alguma coisa ali. E aí foi quando em 1994, Portugal, e juntamente com a Espanha e com a Igreja, fez o Tratado de Tordesilhas. E ele não era muito bem determinado, todo mundo sabe disso, ninguém sabe muito bem como é que acontecia, essa parte do Tratado de Tordesilhas, como é que ia, mas foi traçado ele, então ninguém sabia exatamente até que ponto poderiam cruzar. E aí, nesse tratado, dividia as Américas em duas partes, a América Espanhola e a América Portuguesa. E aí foi quando aconteceu, ficou ali meio de canto, não queria muito, até porque Portugal queria mesmo era as Índias, as suas especiarias. Mas lá em 1498, Vasco da Gama, ele chegou finalmente onde Portugal queria, nas Índias, com todas aquelas especiarias, tudo que Portugal queria. E aí foi quando, em 1500, Portugal disse assim, cara, a gente tem um tratado com a Espanha. A Espanha já pegou várias partes ali. E por que eu não pego também? Eu tenho que saber o que tem na minha parte, porque senão essa bonita aqui vai pegar tudo, e aí vem a França junto, vai pegar tudo também, e aí os outros países vão pegar tudo, sendo que a parte é toda minha. Eu que quero essa parte. E aí foi quando ele disse assim, ei, Pedro Álvares Cabral, vai ali,
Dá uma investigada pra ver o que é que a gente tem. Vai ali ver se tem alguma coisa. A gente já tá aqui nas Índias, a gente já chegou aqui nessa parte. Tudo certo, Vasco chegou aqui, tudo certo. E aí, Cabral disse, tá certo. Irei lá, irei ver. E foi quando Cabral foi olhar, e não, muita gente acha que, errou o caminho. Não, foi proposital. Ele queria saber o que é que tinha, então Portugal mandou para saber o que é que tinha. E aí foi quando, em 1500, Cabral finalmente chega ao Brasil, descobre esse território, sendo que ele chega ali na parte do litoral, não sabe que tem muito território ainda, então ele chega mais ali no cantinho. E foi aí que ele chegou no Brasil, chegou ao Brasil. E aí é onde começa todo o período pré-colonial. Porque antes de existir a colônia, a gente tinha esse período. O período pré-colonial, ele durou de 1500 a 1530. E é isso que vamos ver agora um pouquinho. Quando tinha o período pré-colonial, não tinha um sistema administrativo. Então, Portugal não implementou nenhum tipo de sistema administrativo aqui. Sendo que vamos ter, desde o período pré-colonial, as feitorias. Portugal vai botar aqui no Brasil, desde o período pré-colonial, as feitorias, que são aqueles pontos de comércio. E outra coisa também, muita gente fala, será que não tinha portugueses morando aqui no Brasil nessa época, não sei o quê, sendo que existia. Porque Portugal, primeiro aqui, existiam muitos naufrágios, então as pessoas que naufragaram acabavam chegando aqui pelo Brasil e ficavam por aqui mesmo, tudo certo. Sendo que Portugal também olhava assim, e aí no país deles tinham uns criminosos assim, presos, assim, vamos fazer assim? Vamos deixar eles aqui não, porque vai que foge, vai que acontece alguma coisa. Vamos dar eles lá para aquela terra que a gente encontrou? Então tinha muitos portugueses que eram presos. Portugal olhava assim, vou embora. Vamos pra lá, vamos explorar o Brasil. Vê aí o que é que tem lá. Então ele mandava alguns criminosos pra cá também. Então a gente tinha isso de início. E aí o que é que acontece ali durante esse período pré-colonial? Nós vamos ter as expedições costeiras, que vocês devem conhecer um pouquinho. Que é aquela parte que eles começam a reconhecer território. Eles começam a ver, olha o que é que tem aqui. Ai, olha que bonitinho, tem uma árvore muito bela aqui. Olha, tô gostando disso. Olha essas pessoas aqui. Então, eles tinham isso. Além disso, essa parte das expedições costeiras, elas eram muito responsáveis por fazer a defesa do território. Por quê? Tinha muita gente querendo vir aqui pro Brasil. Aí Portugal olha assim, boy, tu vai vir pro Brasil? Tu não vai vir pro Brasil não, sabe por quê? Porque eu que mando aqui, eu que vou fazer tudo. Então Portugal foi e mandou fazer essas expedições costeiras, para essa guarda costeira. Então ele fez essa guarda costeira para que os espanhóis bonitinhos queriam pegar a parte da jeito, né? No caso de Portugal, não sou portuguesa, mas queria pegar a parte de Portugal. Aí ele disse assim, vai furar nada, aqui vai furar não. Você quer me furar o território que é meu? Não vai. Então ele mandava fazer isso. Outra coisa que acontecia, os franceses, que não eram nem bestas nem nada, não tinham acordo nenhum, porque a Igreja Católica não estava gostando deles naquela época. O que eles fizeram? Eu vou invadir. Eu quero tudo meu. Se Portugal tem uma parte, e se Espanha tem uma parte, por que eu não posso ter uma parte? Então ele tentava. Aí Portugal olhava assim, boy, tu tá ficando doido. Tu não entende que um bagulho é doido aqui não, viu? Tu não vem aqui não, tu não brinca comigo não, que eu não vou deixar não. Então Portugal ia lá, mandava essa guarda costeira para proteger ele desses países, da França e da Espanha. Evitar que a França fure o tratado e que a Espanha fure o tratado e que a França entre. Porque ele não queria não era brincadeira não. E aí o que acontecia também aqui nesse período? Existia a exploração do pau-brasil. E aí essa exploração do pau-brasil foi a primeira forma econômica, então foi a primeira forma que Portugal fez economicamente aqui no Brasil. Então, o que é que ele fazia muito? Ele pegava o pau-brasil para fazer os navios. Portugal vendia muitos navios, muitas essas coisas. Então, eles pegavam o pau-brasil para vender o navio. E o pau-brasil, como vocês sabem, tem aquela cozinha vermelha, tem uma sementinha vermelha que solta cor. E aí, o que eles faziam? Pegavam isso para atingir tecidos. Só que aí, os franceses gostavam disso? Não! Os franceses queriam brigar. Os franceses queriam ter direito de se pau-brasil também. Então, eram os
corsários, que esses corsários eram meio que piratas franceses ou algo do tipo, mas eles vinham para a França falar, tipo, né, a gente, foi não, eles pagavam esse povo para vir para cá pegar, mas eles diziam, eu fazia isso, eu mesma não, tá ficando doido, então ele fazia muito isso. Sendo que eles tentavam, eles vinham pra cá brigar, porque eles também queriam ter essa extração do pau-brasil. Se você pode, Portugal, eu também posso. Eles pensavam muito assim. E aí, Portugal sempre ali com a guarda costeira, essas partes para não deixar. Então, acontecia muito disso. E a exploração do pau-brasil, foi a primeira forma econômica de Portugal aqui no Brasil. E por último, mas não menos importante, a gente tem o primeiro contato dos portugueses com os nativos, que eram os indígenas. E aí nessa parte, meus amigos, nessa parte foi muita gente fica aí falando, realmente foi muito complexa. Por quê? Porque Portugal tinha todas aquelas armas. Os indígenas não tinham. E lá vinha Portugal, pá, 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 pá. Aí o indígena olhava assim e falava, eu não quero fazer isso. Portugal olhava assim e eu conheço. Você vai fazer, se você não fizer por bem, você vai fazer por mal. E aí foi quando começou a ter os extermínios, e aí eles começavam a explorar a mão de obra indígena, então tinha muito dessa exploração, porque a gente foi daí que começou a surgir o escambo, então o português, o francês, que às vezes acabava vindo pra cá, fazia assim, olha, eu te dou um espelho, mas você vai ter que me dar aquela árvore. E aí, quando os indígenas começaram a falar, eu não vou, quando os povos nativos começaram a falar, eu não vou fazer isso, Portugal começou a disseminar, matar tudinho. Então, acontecia muito isso, infelizmente. Muita gente fala que não era uma forma de escravidão, mas querendo ou não, apesar de ter uma troca, eles sabiam que era uma troca injusta. Tanto os nativos como os portugueses sabiam que aquilo era uma troca injusta, que aquele escambo que estava sendo feito era uma troca injusta. Eles sabiam que uma moeda ali que eles dessem não valia o preço daquela árvore, não valia tudo aquilo. Mas acontecia muito disso, infelizmente. Então, gente, é isso que temos por hoje, isso que aconteceu que é importante para o Enem do período pré-colonial, e daqui a pouco eu venho novamente com notícias do período colonial brasileiro, que é muito importante. Então, tchau, tchau e até a próxima!